Fala time, beleza? Nesse vídeo nós preparamos um guia completo a respeito de padrões gráficos, já que é um conhecimento universal, é aplicável em qualquer mercado, forex, criptomoedas, índices futuros. Os padrões gráficos também aparecem em qualquer período de tempo, então produzimos aqui um curso completo, gratuito, e vamos detalhar esse assunto. Já adianto também, time, que a finalidade desse curso vai ser mostrar a realidade desses padrões gráficos. É uma coisa que a maioria das pessoas na internet acabam ignorando propositalmente desde o início. Mostram apenas um lado da coisa. Já adianto também que eu não sou muito fã operar apenas com base nesses padrões. Porém, é muito útil e muito válido você conhecer todos esses padrões gráficos, extrair as vantagens que eles vão deixando no caminho e também se livrando das pegadinhas e conhecendo as desvantagens desses padrões. Você consegue se livrar de várias emboscadas observando os rastros que esses padrões gráficos vão deixando no caminho também. Bom, e nesse guia completo você irá aprender como identificar os padrões gráficos, a classificar o modelo de cada padrão gráfico, se será de reversão, continuidade ou consolidação, identificar também o direcionamento após um padrão gráfico, se será de alta ou de baixa, identificar a lógica, o mecanismo, a maneira que o preço está se movimentando ou por que ele se movimenta de tal maneira em cada padrão gráfico, identificar também as diferentes maneiras de operar o mesmo padrão gráfico e, o mais importante, as vantagens e desvantagens desses padrões gráficos. Maravilha? Então vamos começar pelo básico. Vamos começar classificando os padrões gráficos. Essa classificação inicial também é bem simples. Essa classificação é semelhante à classificação de um candlestick. Temos basicamente duas maneiras de classificar um padrão gráfico. Temos a direção que esse candlestick irá nos dar e também temos o modelo. Dentro de todo o padrão gráfico tem uma briga de preço entre compradores e vendedores. E quando uma ponta ganha essa briga de preço, seja a ponta compradora ou a vendedora, podemos dizer que esse direcionamento é uma vitória para o lado da ponta mais forte. É um direcionamento que o preço terá após o padrão gráfico, na qual também serão apenas duas direções. O mercado irá para cima ou irá para baixo. Enquanto o modelo é uma leitura que nós fazemos na situação nesse padrão gráfico para identificar após esse padrão o mercado irá ter uma reversão, uma continuidade de movimento ou se a partir desse padrão gráfico o mercado irá desencadear uma consolidação. Esses três modelos estão relacionados a um direcionamento que vai acontecer com o preço após o padrão gráfico em relação ao que aconteceu antes. Se vai reverter, se vai continuar ou se vai consolidar a partir desse padrão. No que diz respeito a uma reversão, ela acontece basicamente assim. O mercado vem de um direcionamento, digamos, mercado de alta, acontece uma briga de preço ou não, e de repente ele reverte, transformando o mercado em uma tendência de baixa. Em uma situação oposta, digamos que o mercado vem de uma forte tendência de baixa, alcança um certo nível de preço, em seguida coloca um padrão gráfico de reversão e essa tendência de baixa é revertida em tendência de alta. A definição de continuidade também é muito autoexplicativa. Digamos que o mercado vem de um certo direcionamento de alta, em seguida acontece um padrão gráfico, em seguida rompe esse padrão gráfico e o mercado continua a tendência de alta. Ou, em um outro cenário, vem de uma tendência de baixa, deixa um certo padrão gráfico, rompe esse padrão gráfico e dá continuidade na tendência de baixa. Enquanto na consolidação, ou você pode chamar de uma situação neutra ou lateral, que tem diferenças, mas são semelhantes, o preço está trabalhando em uma certa zona limitada, deixa um padrão gráfico, respeita esse padrão gráfico e em seguida dá continuidade nessa consolidação. De forma direta e resumida, para você operar bem um padrão gráfico, primeiro identifique a direção e depois o modelo. Por exemplo, se for um padrão de reversão de alta, você já começa a procurar oportunidades de compra. Se for um padrão de continuidade de baixa, você já começa a procurar uma oportunidade para vender. Agora vamos entender um pouco a lógica por trás de cada padrão gráfico. Começando por reversão. O primeiro padrão gráfico é um padrão chamado cabeça e ombros, ou ombro, cabeça, ombro. É um padrão que caracteriza reversão de baixa. E ele tem mais ou menos essa formação. Deixa um topo, em seguida um fundo, sobe, deixa um topo mais alto do que o anterior,
retoma, deixa um fundo, em seguida deixa um topo mais baixo do que o anterior, e aqui ele confirma rompendo a mínima do candle anterior, justamente nessa marcação vermelha. Em seguida, retoma para fazer o pullback na marcação vermelha, que é distorcendo o fundo anterior. Aqui você procura o sinal de entrada, entra com a operação de venda, o stop no topo anterior, e o alvo você pode colocar na mínima do padrão ou no ponto mais baixo do padrão. Aqui agora entra um ponto muito importante. Por quê? Tem milhares de maneiras de um padrão cabeça e ombros ou ombro, cabeça, ombro se formar. E o ponto de entrada também varia dependendo da maneira que você estiver analisando esse padrão gráfico. Algumas pessoas preferem entrar no ponto do rompimento, que seria quando ele rompe a linha vermelha, que seria o rompimento do fundo anterior, ali no número 4 e no número 2. A partir do momento que você entrar nesse rompimento, o seu stop vem acima do topo anterior, que seria ali no número 5, e o seu alvo também na mínima do padrão. Tem um outro tipo de alvo que você pode colocar, que seria o alvo projetado. Você pode projetar a pernada anterior, sendo ali do número 3 ao número 4, aquela descida. Você projeta essa pernada a partir do seu ponto de entrada, que teria que ser logo no rompimento, então um pouquinho abaixo da linha vermelha, você projetaria essa pernada para baixo. O stop continuaria no mesmo ponto, acima do número 5, do topo anterior, e o seu alvo seria na mínima da pernada projetada. O problema de você entrar diretamente no rompimento da linha vermelha é que algumas vezes vai passar direto pela linha vermelha, porém não vai romper de fato, não vai se manter abaixo. Vai retomar para cima da linha vermelha, então teoricamente ainda não seria o ponto de entrada. O outro ponto é que às vezes, se você for deixar para entrar quando o preço já estiver fechado abaixo, ele vai fechar muito longe, e se você entrar, o ponto de stop já vai ficar muito longe, vai ficar um pouco desproporcional ao tamanho do alvo. O stop vai ficar bem maior do que o alvo, e em alguns casos isso não pode ser muito útil no longo prazo, não é uma operação convexa, o risco é maior do que o retorno. Então eu recomendo que você aguarde o preço retomar para a linha vermelha novamente depois que ele se manter abaixo, como está no exemplo, porque aí o seu ponto de entrada irá ficar mais próximo do stop e o seu alvo irá ficar muitas vezes maior do que o seu stop loss. Show? Esse exemplo seria um exemplo de reversão para baixo. Temos um outro exemplo que é semelhante, é a mesma formação, porém ao inverso, no qual nós chamamos cabeça-ombro reversos ou ombro, cabeça e ombro reverso. Esse padrão tem a finalidade de reverter o movimento para cima e ele tem mais ou menos essa formação. Perceba que é o mesmo padrão gráfico, porém ao inverso, no qual a cabeça e os ombros ficam para baixo e o preço tem a finalidade de, quando romper agora o topo, que é o número 2, e o número 4, que é rompendo justamente essa linha vermelha, tende a retomar para ela, para fazer o pullback. Em seguida, aqui seria o melhor ponto de entrada, com o alvo agora na máxima do padrão. Ao invés na mínima, como ele é o inverso, você coloca na máxima, levando em consideração que você irá entrar em uma operação de compra. E o seu stop loss estaria no fundo anterior, nesse caso sendo ali no número 5. Um outro padrão, semelhante ao ombro cabeça-ombro reverso, porém não tem a cabeça, é o fundo duplo. Ele é um padrão que também caracteriza a reversão de alta e tem mais ou menos essa formação. Ele desce forte em uma pernada de baixa, em seguida retoma fazendo uma pequena correção, deixando um topo mais baixo, número 2, em seguida ele volta a descer. Porém, ao invés de deixar um fundo mais baixo, como o cabeça-ombro reverso, ele deixa um fundo na mesma região do primeiro fundo. Então, o 1 fica ali semelhante ao mesmo nível de preço do 3. E agora, já abordando um pouco a lógica por trás desses padrões, o ombro, cabeça, ombro, ele funciona assim: reverso ou normal, dá uma pernada, a segunda pernada deixa uma cabeça ou mais para baixo ou mais para cima, porque ela tem mais força quando dá uma recuada.
Trazendo esse exemplo aqui do fundo duplo, o preço dá uma pernada para baixo, em seguida ele dá uma pequena corrigida, que seria o número 2. Agora, quando ele vai retomar para baixo novamente, para deixar uma cabeça, ele tem que dar uma pernada mais forte, deixando um fundo mais baixo. Nesse caso aqui, o preço não tem força suficiente para deixar um fundo mais baixo. Então ele tem uma fraqueza agora para baixo, deixa um fundo na mesma região e aí tende a reverter para cima. O ombro cabeça ombro não reverte logo de cara, porque a pernada consegue ter força para ir mais para baixo e deixar uma cabeça. Em seguida, ele retoma, tenta voltar para baixo novamente e deixa agora um fundo na mesma região do primeiro ombro, que seria os dois ombros ali igualados. No caso de um fundo duplo, ele não consegue deixar uma cabeça, ou seja, na tentativa de retomada para baixo novamente, ele deixa um fundo na mesma região, número 1 e o número 3, e já retoma novamente para o ponto inicial. Agora, o seu ponto de entrada com mais segurança será quando o preço voltar aqui para a linha vermelha, que seria fazendo um pullback nesse pequeno topo, no número 2. O seu ponto de entrada é aqui e o seu stop loss é abaixo do número 3, com o seu alvo na máxima do fundo duplo, levando em consideração que aqui é uma operação de compra, ou o seu alvo também pode ser na pernada anterior projetada, que é toda essa pernada aqui pegando do número 3 até esse pico, você projeta da linha vermelha para cima e é o seu stop gain, é o seu alvo. Esse fundo duplo é um padrão de reversão de alta, porém, quando ele é ao inverso, que caracteriza um topo duplo, ele se transforma em um padrão de reversão de baixa. É muito semelhante, porém é ao inverso. Tem mais ou menos essa formação. A lógica desse padrão funciona semelhante, porém inversamente direcional. Enquanto o fundo duplo não conseguiu ter uma força suficiente do ombro, cabeça e ombro e deixar uma cabeça mais baixa, o topo duplo não consegue ter força suficiente para deixar uma cabeça mais alta do que o ombro. Então ele deixa dois topos no mesmo nível de preço. Isso daqui já reverte logo de cara. Então, a próxima vez que o fundo duplo retomar no fundo anterior fazendo um pullback, é o seu ponto de entrada, ressaltando também que não é muito legal você já entrar enquanto ele estiver voltando, porque ele pode passar direto. Então, quando ele chegar aqui, fazendo a distorção nessa linha vermelha, você aguarda um sinal de entrada e entra com a operação de venda. O seu stop vem no topo anterior e o seu alvo vem na mínima do padrão, ou na pernada projetada. Além desse topo duplo, nós temos também um padrão chamado topo triplo. Esse padrão também caracteriza padrão de reversão de baixa. A diferença do topo duplo para o topo triplo é que, ao invés dele reverter majoritariamente quando testar duas vezes o mesmo nível de resistência, ele necessita retomar uma terceira vez para novamente testar esse mesmo nível de resistência. E aí, quando ele não consegue romper, volta e fecha abaixo, deixando três topos, três toques no mesmo nível de resistência, então nós temos uma reversão majoritária para baixo. Daqui para frente segue a mesma analogia. Entrada, stop, topo anterior e alvo na mínima do padrão. Agora, inversamente direcional ao topo triplo, nós temos o fundo triplo. É um padrão que caracteriza reversão de alta e semelhante ao fundo duplo, porém com a necessidade de uma retomada mais uma vez do ponto de suporte, ali onde fica o número 3 e o número 1, para novamente testar esse ponto de suporte e não conseguindo romper esse ponto para baixo, ele retoma para alta, rompe os topos, o ponto 2 e o ponto 4, caracterizando já uma reversão para alta. O seu ponto de entrada é quando esse padrão fazer o preço retomar na linha vermelha, fazendo um pullback nos dois topos anteriores, o topo 2 e o topo 4, você entra quando ele testar esses topos e deixar um sinal de força para alta,
Então você compra, o seu stop vem abaixo do fundo, que é abaixo do número 5, e o seu alvo vai na máxima do padrão ou nessa pernada projetada. Agora, bem diferente de todos esses outros padrões, nós temos um padrão chamado cunha de baixa. É um padrão que caracteriza reversão de alta. Observe que esse padrão ele vem forte, vem deixando topos e fundos descendentes, ou seja, mais baixos do que os anteriores, chega em um ponto onde ele vai ficando bem fraquinho, A movimentação vai ficando um pouco mais fraca para baixo, então deixa esse padrão chamado cunha de baixa. A partir daqui, o que acontece é bem simples. Esse padrão rompe essa linha aqui, azul, no qual estava marcando os topos anteriores de forma descendente. Ele retoma para novamente testar essa linha. Em seguida, é o seu ponto de entrada. E aqui, o seu stop é bem mais barato do que o fundo duplo, o fundo triplo, o ombro, cabeça, ombro e os outros padrões que nós vimos. Por quê? O fundo anterior está próximo, enquanto o seu alvo seria na máxima dessa cunha, que está lá em cima, foi onde tudo começou. Então, se depois que ele testar aqui essa linha na nossa seta verde, demonstrar um sinal de alta e você entrar comprado, o stop no fundo anterior, ele tende a retomar tudo isso daqui. Então, entre todas as operações de agora, seria a operação mais convexa desses padrões gráficos. Convexidade relacionada ao risco-retorno, sendo o seu risco aqui no fundo anterior pequeno, o seu retorno sendo na máxima da cunha, é uma operação que tem a relação de risco e recompensa muito vantajosa para o operador. Agora, avançando um pouco mais, trazendo aqui o último padrão que caracteriza padrões de reversão, nós temos um padrão que seria inversamente direcional à cunha de baixa, que é um padrão muito interessante. Inclusive, a lógica por trás desse padrão é muito interessante também. Por quê? Esse padrão, como vocês estão vendo, é um triângulo de expansão de baixa. Ele não consegue subir direto, não consegue colocar uma tendência no qual faz pequenas correções, pequenos pullbacks e já retoma novamente para cima, deixando uma tendência forte de alta. Esse padrão, ele dá uma puxadinha para cima, ao invés de fazer um pullback apenas no topo anterior, ele retoma tudo, entra novamente na região anterior que ele tinha trabalhado, sobe novamente, retoma, ultrapassando o nível de pullback, desce, retoma novamente e desce. Então ele fica deixando essa escadinha, como vocês estão vendo aqui marcado. Esse padrão caracteriza uma reversão de baixa porque, como ele não está conseguindo subir de uma maneira forte, não está conseguindo pegar uma forte tendência de alta, ele vai tentar pegar uma forte tendência de baixa. Os compradores que compraram lá embaixo podem estar querendo realizar, porque o preço não está conseguindo subir direto, então eles realizam um lucro forte dessa compra, entra mais vendedores e aí o preço cai forte. Qual seria o seu ponto de entrada? Quando ele romper essa linha aqui, retomar novamente para fazer o pullback nessa mesma marcação, você entra com mais segurança. Vendido, o seu stop pode ir no topo anterior, o alvo seria na mínima do movimento, na mínima do triângulo em expansão. Vamos ver agora alguns padrões que indicam continuidade de movimento. Alguns movimentos que vêm de tendência de alta, deixa esse padrão, em seguida rompe e continua o movimento. Ou tendência de baixa, deixa esse padrão, que indicam a continuidade desse movimento de baixa. Retângulo de alta. É um padrão que, como o próprio nome já diz, tem continuidade de alta e ele tem alguma semelhança com o topo duplo e o topo triplo. A grande diferença é que esse padrão, quando ele for novamente testar a resistência, ele não encontra uma resistência tão forte e ele acaba rompendo essa resistência e fechando acima dos dois topos, que é o topo 1 e o topo 3. Então, o seu ponto de entrada é quando esse preço retomar novamente para esse mesmo nível, que é o topo 1 e o topo 3, fazendo o pullback. Ele demonstra fraqueza e não continua descendo. E assim, tem um sinal que o preço vai continuar para cima, você entra aqui com compra, o seu stop vem na mínima
do fundo anterior, nesse caso sendo no fundo 4, e o seu alvo vai na pernada projetada. Você pega onde tudo começou, onde o padrão começou, que foi ali no início da pernada 1, e ele subiu até o topo e deixou o topo 1, você pega toda essa movimentação, projeta para cima e o seu alvo vai lá. Esse seria o retângulo de alta. Agora, inversamente direcional ao retângulo de alta, também temos um retângulo de baixa. E, inclusive, o racional é até semelhante ao retângulo de alta, só que inversamente direcional. O preço está meio que formando um fundo duplo, vai para formar um fundo triplo, novamente testar a mesma região de suporte do número 1 e o número 3, em seguida ele não encontra uma região de suporte tão forte, então ele rompe e fecha abaixo da região de fundo, dos dois fundos anteriores, 1 e 3. Nesse momento, já temos um início de rompimento, já temos um padrão, um retângulo de baixa configurado. Agora, o que nós iremos esperar para que possamos entrar e o stop ficar relativamente barato, relativamente curto ou menor do que o alvo, é esperar uma retomada. Quando o preço voltar para a região de distorção, que seria fazendo o pullback nos fundos anteriores, você entra com venda, coloca o seu stop no topo anterior e o seu alvo na pernada projetada, seguindo a mesma analogia, seguindo o mesmo racional do retângulo de alta, porém inversamente direcional. Aqui você vai vender, retângulo de alta você comprou. Esse outro padrão tem uma lógica e uma formação um pouquinho diferente, que é a bandeira de alta. A lógica por trás desse padrão funciona mais ou menos assim. O preço vem de um forte movimento de alta, em seguida ele não tem mais força para continuar o movimento de alta, então é necessário realizar um acúmulo de preço que tem a finalidade de acumular ordens de compra e de venda suficiente, uma liquidando as outras, para poder começar, na verdade, continuar o movimento de alta assim que ele conseguir arrumar a liquidez necessária. Ele coloca um certo acúmulo, nesse caso, rompendo fundos e topos anteriores, deixando até um cenário convincente para baixa, para poder atrair vendedores do varejo. Assim, eles conseguem captar ordem suficiente de venda para em seguida liquidar um lote grande de compra. Geralmente esses lotes grandes são operados por instituições, bancos, big players de modo geral. O seu ponto de entrada é quando o preço romper, voltar para testar essa linha de retângulo, você entra colocando o stop na mínima anterior e o seu alvo na pernada anterior projetada, seguindo a mesma analogia dos padrões anteriores. Agora, inversamente direcional, ao invés de alta ser de baixa, nós temos a bandeira de baixa, que também segue a mesma lógica por trás desse padrão. O preço está descendo forte, não tem mais a liquidez para continuar o movimento de baixa, então é necessário realizar um acúmulo de preço ou deixar um cenário convincente para alguns compradores entrarem, porque essas compras irão liquidar grandes ordens de venda. Depois que o preço acumulou, deixou esse retângulo aqui agora, no formato que vocês estão vendo, e tem ordem suficiente para o preço continuar descendo, então ele rompe essa região de retângulo, novamente ele acaba retomando para fazer um pullback, é o seu ponto de entrada, no qual o seu stop fica mais barato, você entra aqui com o alvo na pernada de baixa projetada, seguindo a mesma analogia dos padrões anteriores. A flâmula de alta é também muito semelhante a uma bandeira. A diferença é que ao invés do preço continuar rompendo o fundo anterior, ele deixa um acúmulo como forma de liquidez. O preço fica acumulando, enquanto vai acumulando muitas ordens de venda. Em seguida, essas ordens de venda acionam uma grande posição de compra e o preço continua subindo. O seu ponto de entrada é, novamente, quando o preço voltar para fazer um pullback na nossa linha azul, porque o seu stop fica agora bem barato, já que o fundo anterior está próximo do ponto de entrada, e o seu alvo fica na primeira pernada projetada, que também é uma operação muito convexa. No caso desse direcionamento inversamente, nós temos a flâmula de baixa, que segue também o mesmo racional, porém inversamente direcional. Ao invés do preço tiver
em uma alta e acumular para subir, ele vende uma baixa, acumula para descer. Acumula ordem suficiente para liquidar uma grande posição de venda, o preço rompe essa linha de flâmula, retoma para fazer um pullback no fundo anterior, seria o seu ponto de entrada, você aguarda o sinal e entra vendido, com stop no topo anterior e o seu alvo na pernada projetada. Agora, quando o preço ele não vem de uma forte tendência de alta, simplesmente ele está trabalhando, digamos, consolidado, está em um range consolidado, e essa consolidação ela está em formato de um triângulo simétrico, como vocês conseguem ver no desenho, também caracteriza um padrão de continuidade de alta. Por quê? Após o preço romper essa máxima aqui, onde está a nossa setinha vermelha, o preço consegue romper essa marcação, ele confirma um triângulo simétrico de alta. Então, o seu ponto de entrada, seguindo a mesma analogia da flâmula, é na nossa setinha verde, o stop na mínima do movimento e o alvo na máxima. Nesse caso inversamente direcional, temos o triângulo simétrico de baixa. É muito semelhante ao triângulo simétrico de alta, porém inversamente direcional, como o próprio nome fala. Agora, ele forma uma pequena consolidação, rompe a mínima do triângulo, volta para fazer o pullback, você entra, stop na máxima anterior e o alvo na mínima projetada. Agora vamos falar de um outro cara que tem um racional um pouco mais interessante por trás desse padrão. É o triângulo ascendente de alta. A lógica por trás desse padrão é bem interessante. Olha só, o preço, na primeira tentativa de continuar o movimento de alta, ele deixa um topo, em seguida volta deixando um fundo. Na tentativa de continuar para alta novamente, ele para no mesmo ponto de resistência, dando início ali, digamos que a um topo duplo, talvez. Só que aí na retomada, ele deixa um fundo mais alto do que o anterior. Tenta retomar agora, deixa novamente um topo no mesmo ponto de resistência. Na retomada, ele deixa um fundo mais alto do que o anterior. Então perceba que o preço ele está sempre retomando, não consegue chegar no mesmo nível do fundo anterior. Ele deixa um fundo um pouco mais para cima e tenta retomar para cima. Então o nível de resistência está sendo saturado. Ele bate diversas vezes no mesmo ponto e retoma, fazendo uma correção menor e voltando com uma força a mais. Faz uma correção menor e volta para cima com a força a mais. Então chega um certo momento que esse ponto de resistência, tantas vezes que ele está voltando para o mesmo nível de preço, satura e ele acaba rompendo forte para cima. Então ele retoma novamente fazendo o pullback, seria o seu ponto de entrada, o alvo na primeira pernada do triângulo projetada para cima, o seu stop vem na mínima anterior. Esse é o triângulo ascendente. Até que colocamos ali que é ascendente de alta, uma certa redundância, não necessitaria colocar de alta, que ascendente já remete a alta, porém, a fim de deixar mais didático e a informação chegar com mais clareza para todos, enfatizamos que é ascendente de alta. Assim também, como temos um movimento inversamente direcional, caracterizando um triângulo descendente. Novamente enfatizamos que é descendente de baixa, uma certa redundância, mas a fim de deixar um pouco mais didático. A lógica por trás desse padrão é que o preço inversamente direcional, ele mantém agora um fundo, está sempre forçando esse fundo, então vai chegar um momento que essa região estará saturada e o preço vai romper. Já que toda vez que ele retoma para cima, ele volta, digamos que com mais força, deixando um topo mais baixo do que o anterior e volta com mais força para baixo, testando essa região de fundo. Então, chega um momento que ele rompe essa região de fundo, tende a retomar para fazer um pullback, seria o seu ponto de entrada, com o alvo na pernada projetada novamente. Esse agora é um padrão que não é muito comum, é um padrão que poucas pessoas falam sobre ele. Por quê? É um padrão também um pouco mais difícil de identificá-lo, que seria esse, ó, copo e alça. É um padrão que tende a continuar o movimento que vinha fazendo, né? Então um padrão de continuidade de alta, e ele é um pouco mais difícil de identificá-lo porque ele tem muitas pernadas. O preço deixa um topo, em seguida deixa vários topos e fundos mais baixos, deixando aqui esse formato de círculo. Novamente ele volta lá para testar
o topo anterior, seria o momento que você irá traçar aquela marcação. Ele retoma um pouquinho, meio que deixando um formato de uma alça, e vem até a analogia de copo e alça. Quando ele romper esse ponto de suporte, de resistência, seria já um sinal de que tende a continuar o lado do rompimento. Então você espera a retomada no pullback, entrando nessa operação aqui na seta verde, com o stop no fundo anterior e o alvo na primeira pernada projetada para cima. Nesse caso, inversamente direcional, temos o copo e alça reverso, que tem a formação semelhante, porém inversamente direcional. Ele deixa um fundo em um certo nível de preço, em seguida vários topos e fundos mais altos, deixando esse formato de círculo. Novamente retoma para o mesmo ponto de suporte, seria o ponto que você deixa essa marcação, retoma um pouquinho deixando o formato de alça. Quando ele romper o ponto de suporte da marcação azul, a linha reta, vocês aguardam um pullback, entraria na seta verde com stop no topo anterior e o alvo na pernada projetada para baixo. Maravilha? Bom, vocês acabaram de ver alguns padrões que indicam continuidade de movimento, seja continuidade para cima ou para baixo. Agora vamos entrar em um ponto mais específico, que é padrão de consolidação ou padrão neutro, se você preferir chamar assim, ou então padrão de lateralidade, que tem algumas diferenças, porém tem semelhanças bem fortes. Funciona mais ou menos assim: o preço vem de um cenário consolidado, deixa esse padrão que indica continuidade de consolidação, ou então indica um cenário neutro, que o preço pode tanto romper para um lado ou romper para o outro, e podendo também ficar lateral em um range um pouco mais expandido, e assim a gente consegue identificar um cenário de modo geral que o mercado pode andar de lado ou ter uma certa neutralidade para o lado do rompimento. Vamos aqui para o nosso primeiro padrão. Nos exemplos anteriores, nós já vimos esse padrão chamado triângulo descendente. Porém, nós vimos ele, inclusive enfatizamos no momento, que vinha de uma pernada de baixa, em seguida começava a fazer uma relação de topos e fundos e aí rompia. Nesse momento, que caracteriza um padrão neutro, padrão de consolidação ou lateralidade, o preço já está lateral, ele não vem de nenhuma pernada, digamos que é o início de dia, e o preço nasceu dentro de uma região de acúmulo. Aquele gap inicial continua deixando o preço acumulado. E aí, de repente, ele começa a fazer uma relação de topos e fundos dessa maneira. Começa a deixar topos mais baixos, enquanto o suporte está ali no mesmo nível. E aí chega um momento que ele começa a ficar muito imprevisível, se vai romper para cima ou para baixo. Antes dele definir um lado, ele tende a ficar um pouco mais lateral, um pouco mais consolidado, e é daí que vem o nome também, padrão de consolidação. E o próximo passo, depois da consolidação, tende a ficar um pouco neutro, porque é imprevisível o lado do rompimento. Se ele romper para cima, tende a fazer um pullback na linha de rompimento e continuar para cima. Se romper para baixo, tende a fazer o pullback na linha de rompimento e continuar para baixo. Você entrando com compra, o seu stop vai na mínima anterior, ou no caso de uma venda, o seu stop vai na máxima anterior, e os alvos, se não tiverem referência de pernada para você projetar, você pode definir aqui um gerenciamento de 2 para 1, por exemplo. Se o seu alvo, o seu stop der 100 pontos, o seu alvo vai de 200 pontos, ou então gerenciamento de 3 para 1. Porque na saída também dessas regiões de acúmulo, de repente ele sai muito brusco, acaba indo muito para o lado do rompimento. Então você pode definir um stop até 3 para 1. Desculpa, você pode definir um alvo até 3 para 1. Se o seu stop for 100 pontos, o seu alvo é 300 pontos, seja para compra ou para venda. Um outro exemplo bem semelhante, mas muito semelhante mesmo, é o triângulo ascendente. Perceba que o preço não vem de uma pernada muito forte para cima ou para baixo, ele, digamos que está em um cenário consolidado, um cenário lateral, é início de dia, o gap surgiu agora e o preço continua em um range lateral. Então, quando ele ficar funilando assim, no formato de um triângulo ascendente, como vocês estão vendo, fica um pouco neutro. Ele pode trabalhar bastante dentro desse triângulo
E o lado do rompimento acaba sendo um pouco neutro, pode romper tanto para cima ou quanto para baixo. Porém, após o rompimento, você segue a mesma analogia que falamos no triângulo descendente, alvos e stops. Um outro tipo de triângulo que serve como também um padrão neutro, um padrão de lateralidade ou consolidação, é o triângulo simétrico em expansão. Agora, um pouquinho diferente, ele não vem de uma pernada muito forte e vai se afunilando. Ele está bem consolidado, está pequeno, dentro de um pequeno range, e de repente ele começa a ficar expandido, exatamente como estava o exemplo. Então, quando ele romper esses pontos que nós marcamos, seria uma projeção ali dos topos, digamos uma régua ali dos topos ou dos fundos, ele tende a ir para o lado desse rompimento. Mas antes de romper, ele tende também a ficar muito consolidado, trabalhando por muito tempo dentro desse triângulo em expansão, até romper, e aí você gerencia essa operação da mesma maneira que nós gerenciamos os triângulos anteriores, alvos e stops. Agora vamos afunilar um pouco mais as informações, inclusive já vou começar aqui a dar algumas opiniões particulares. Sobre operar padrões gráficos. O cenário ideal para você operar um padrão gráfico é que você espere o preço retomar para fazer aquele pullback, retomar na linha de fuga, onde foi o rompimento, no fundo ou no topo anterior. Por quê? Muitas vezes você pode entrar enquanto o preço está rompendo e porventura ele não romper de fato, já falhar esse rompimento e voltar para dentro do range, você pode já se expor ao risco desnecessário. Outra coisa é que você também pode acabar caindo em muitas pegadinhas. O preço finge que vai romper um certo padrão, enquanto não rompe, continua trabalhando, forma um outro padrão que indica até rompimento para o lado oposto ao lado que você estaria acreditando inicialmente. Então, de forma mais clara, espere que o preço rompa de fato e ele retome. Isso, às vezes, ele não vai retomar na linha, você vai perder algumas oportunidades, porém, o risco retorno acaba sendo mais vantajoso se você esperar o preço retomar na linha. É melhor você deixar de pegar uma operação ou você pegar várias operações e se posicionar muito mal e em seguida o preço lhe estopar e você acabar saindo no negativo no final do mês. Como a maioria dos trades acabam não esperando o preço retomar no pullback, já entram diretamente no rompimento, isso implica diretamente em um mau gerenciamento de risco, em uma má gestão de riscos, e isso impacta diretamente na performance do longo prazo. Definindo um passo a passo, de maneira mais objetiva, a maneira mais adequada que você pode operar um padrão gráfico, na verdade, deve operar um padrão gráfico, primeiro, observe a quebra de preço desse padrão. Segundo, espero que o preço retome para a linha quebrada do padrão. Terceiro, observe se o preço ainda vai respeitar a linha de ruptura, porque, de repente, quando ele for fazer o pullback no ponto de rompimento, ele pode passar direto e não dar um sinal de que vai continuar ao lado do rompimento. Então é por isso que é muito importante, além de esperar o preço retomar para a linha de ruptura, você aguardar um sinal de entrada. E o quarto passo, depois de cumprir todos os outros três, você abre uma operação com a taxa de risco e recompensa adequada. Stops, tanto stop gain quanto stop loss, alvo e stop, mais especificamente bem corretamente posicionados, como nós vimos nos exemplos anteriores, deixando uma operação convexa, no qual o seu risco seja proporcional ou seja bem inferior ao seu retorno, à recompensa dessa operação. No que diz respeito às vantagens de você operar um padrão gráfico, no coletivo seria a simplicidade. Dentro dessa simplicidade tem uma facilidade de memorizar. Você acaba, quando aprende um padrão gráfico, é muito difícil ele sair da sua mente. Por exemplo, o ombro, cabeça e ombro. Você consegue esquecer agora o ombro, cabeça e ombro? Acho pouco provável. Dentro dessa facilidade, já tem a simplicidade de você operar um padrão gráfico e tem uma lógica direta. Rompeu o topo ou rompeu o fundo, você acaba fazendo a leitura e entra a favor desse rompimento, coloca stop e alvo. Então é bem simples, bem lógico, bem direto. Ok, aqui seria o ponto que a maioria dos vídeos dos nossos colegas que também ensinam a operar acabaria.
daria um tchau para vocês, pediria para se inscrever no canal e ok, até o próximo vídeo. Porém, falta uma parte muito importante vocês conhecerem detalhadamente, que é as desvantagens de você operar os padrões gráficos. Vamos lá. Os padrões gráficos, eles podem ser bem difíceis de você encontrá-los no preço. De repente, eles podem estar em uma forma muito complexa, um pouco mais torto do que você imagina. Eles podem estar mais consolidados, ter mais candles trabalhado dentro desse padrão gráfico e acaba sendo um pouco mais difícil de você encontrá-los. E quando você encontra-os, eles também podem ter algumas pegadinhas, eles podem não ser tão precisos. De repente, um padrão gráfico rompe esse padrão, porém, ao invés de dar continuidade para o lado da operação, ele está rompendo para formar um outro padrão gráfico, e isso pode haver uma certa desincronia com o seu conhecimento e o que está acontecendo ali no momento. Justamente por conta dessa desincronia, esses padrões gráficos, eles podem enganar você bastante. Muitas vezes você acaba entrando em um padrão gráfico, na verdade, ele está formando um outro padrão gráfico que vai romper para o lado oposto, e aí você acaba sendo enganado pelo preço. Além disso, muitas pessoas, por o tempo inteiro procurando um padrão gráfico, essas pessoas acabam sendo cegadas por esses padrões e não conseguem identificar oportunidades um pouco mais interessantes, que vão além de padrões gráficos, como por exemplo, o preço está voltando para corrigir uma pernada forte, é um ponto de 50%, e essa pernada se dá em uma região onde tem um suporte muito forte que demonstra um padrão de candlestick ao invés de um padrão gráfico e deixa um cenário muito claro para continuar o movimento de alta. Então, por você estar esperando um padrão gráfico, você acaba não enxergando uma operação muito boa, fazendo uma leitura diferente. Além disso, esses padrões gráficos também deixam você muito confortável na zona que você estiver e não acabam encorajando-os para buscar novas oportunidades ou novos meios de você entrar em uma operação. Outro sim é que os padrões gráficos também não exploram todas as possibilidades do preço, e isso deve manter bem fresco em sua mente. Algumas pessoas acabam achando que os padrões gráficos mostram todos os tipos de entrada, enquanto na verdade não. Eles estão ali para auxiliar você em uma análise, porém eles exploram muito pouco do mercado. Existe uma gama enorme de conhecimento que você pode usar para identificar uma boa ou uma má entrada, além dos padrões gráficos. De modo geral, os padrões gráficos irão ajudar a identificar algumas boas operações durante o pregão. Porém, o máximo de valor que você pode extrair deles vem de você aprender sobre as movimentações do preço e suas limitações, as movimentações de alta, de baixa, correções, pullbacks, distorções, acúmulo. Isso vai fazer você operar bem. Além disso, procure lapidar o seu mindset. Leia um bom livro, procure um bom mentor, tente conhecer a si mesmo. O autoconhecimento é muito importante e assim você será um trade profissional. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal se você não é inscrito, comente e compartilhe. Muito obrigado por assistir. Até o próximo.